Boa noite, meus irmãos. E parece que Deus tem muito para fazer hoje aqui, né? Tem ou não tem? Você crê nisso, né? Eu também creio, né? O Senhor quer continuar a moção que Ele já iniciou aqui nessa noite, através das profecias e da palavra que Ele deu. E nós vamos continuar refletindo nesse mesmo sentido aqui em Ezequiel 18. Ezequiel 18, do capítulo 21 ao 32. Ezequiel 18, 21 a 32. Amém? Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? E se um justo abandonar a sua justiça e praticar o mal, e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis: não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas. O meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveríeis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e viverei. Essa palavra, às vezes, ela faz um jogo de palavras que pode complicar um pouco, né? Mas é muito simples da gente entender o que o Senhor está querendo falar para nós hoje. Aliás, ele já começou a falar. Quando ele deu essa palavra de Eclesiástico 5, ele vai falar sobre um pecado que a gente vai comentar hoje aqui, né? Que a gente precisa extirpar do meio de nós, que é o que o Senhor pede aqui na palavra, né? Que a gente mande para longe, afaste para longe todo tipo de falta, que a gente se converta para o Senhor. Eu queria começar dizendo o seguinte: existe uma primeira conversão. Essa primeira conversão se dá na nossa vida quando a gente tem um encontro com o Senhor, como nosso irmão colocou aqui para nós agora, que ele era pequeno, né? E ele se encantou, e ele descobriu esse Deus maravilhoso, e o Espírito Santo, né, encheu o coração dele, e ele se encantou com as coisas do Senhor.
né? Esta é a primeira conversão. É a primeira. Mas olha que interessante, como é que Deus colabora com todas as coisas. Ele veio dizer que ele se afastou, né? Ele se afastou. Ele deu uma volta pelo mundão aí novamente, depois de ter se encantado com Deus. Então essa palavra e o testemunho dele vão se unir para explicar para a gente o que Deus quer falar para nós hoje. Se você recebeu o Senhor, seu coração, se você conheceu o amor de Deus, você precisa perseverar até o fim, porque o Senhor está dizendo aqui para nós, que se você desistir, se o justo cometer a iniquidade, ele vai perecer. Que maravilha, descobri o Senhor, estou encantada, oro em línguas, profetizo, tenho dom de cura, de ciência, etc., mas eu não consigo decolar na minha conversão. Essa palavra, junto com o testemunho do nosso irmão, vem lembrar isso para cada um de nós. Existe uma segunda decolagem, uma segunda conversão na vida da gente. E era disso que Deus me falava quando eu orava em cima dessa palavra. Nós precisamos dar esse segundo passo. Eu creio que a maioria que aqui que já teve encontro com o Senhor não está mais mergulhado em pecadão, está todo mundo já, né? Já abandonou os maus vícios, aquelas coisas, né? Pecados mortais. Estamos buscando caminhar no Senhor. Mas também foi falado aqui no início em pecados de estimação, né? E essa segunda conversão, ela é um momento para a gente deixar que Deus transforme inteiramente o nosso coração dessas pequenas mazelas, pecados de estimação, aqueles que a gente não quer abandonar, porque eles nos dão satisfação. O Senhor está chamando você hoje a renunciar a todo aquele pecado que te traz satisfação. Você está entendendo? Você está entendendo? É complicado, porque esse a gente não quer. Esse a gente não quer deixar, e é esse chamado de Deus hoje para nós. Convertei-vos. Convertei-vos. Vocês estão perdendo tempo, né? Não percam tempo, convertam-se. Aproveitem essa graça do Espírito que é derramada toda semana para decolar no processo de conversão de vocês, para que vocês tenham coragem de abandonar os velhos hábitos, ainda que sejam prazerosos. E o tempo que nós vamos começar é propício para isso, como a Laurinha falava aqui. Vamos começar daqui a pouco o advento. Então é o tempo para a gente decolar, é o tempo para a gente refletir quais são esses pecadinhos de estimação que estão me afastando de Deus, impedindo que eu decole na minha segunda conversão. Porque o processo de conversão é diário, constante e só termina no meu último suspiro. Então essa segunda conversão, esse segundo momento, ele não termina, ele só termina com a nossa morte. Por isso eu posso dizer que é uma segunda decolagem, porque essa segunda decolagem vai te levar para o destino, né? Ela vai levar você para o destino. Nós não podemos, depois da veste lavada, do anel no dedo, da festa do Pai, tudo aquilo que o Pai fez para nos acolher, olhar para trás com saudade do chiqueiro que a gente vivia, da lama que a gente vivia, e a gente muitas vezes está com o pezinho lá no chiqueiro ainda. É um pezinho no chiqueiro porque aquela laminha está dando uma satisfação, né? E aí está difícil tirar. Já saiu quase o corpo todo, mas tem um pezinho lá dentro. E o Senhor hoje veio falar em Eclesiastes 5. Quando a irmã proclamou essa palavra, eu olhei para a Tereza Levier, que nós estávamos fazendo uma adoração nesse sábado, uma vigília que nós fizemos na nossa sede, e o Senhor trouxe essa palavra para nós. Foi por isso que eu olhei para ela, Eclesiastes 5. Ele me dava uma visualização de uma língua de cobra, e a palavra de confirmação era a palavra
dúbia, língua dúbia. Essa palavra que foi proclamada hoje aqui. Esse, meus irmãos, é o mais difícil da gente dominar. O pecado da língua. Nós vamos ver na palavra de Deus em dois momentos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala para nós que todo tipo de bicho, de animal, tem sido dominado pelo homem. Mas a língua, que é um pequeno pedaço de carne, quanto estrago ela faz. Porque o homem não domina a sua língua. Né? A gente vê esses programas de TV animal. É homem brincando, sumindo nas costas de tubarão, de jacaré, né? Dominou mesmo. Mas não consegue dominar a sua própria língua. Nós somos um povo de linguagem dúbia. Da mesma boca que jorra o louvor, jorra também o veneno contra o meu irmão. O Senhor está chamando hoje a gente parar para pensar. Cuidado com aquilo que você fala. Investigue as suas palavras e as suas intenções por trás das palavras que você profere. Este é o homem de linguagem dúbia. Aquele que diz alguma coisa, mas sente outra. Aquele que diz algo e faz outra coisa. Este é o homem de linguagem dúbia. Aquele que louva o Senhor no grupo de oração e espragueja a sua família dentro de casa. Né? Aquele que difama o seu irmão, que joeirar a todos os ventos. É o primeiro versículo, né? A palavra depois que você lança, que o vento leva, não tem mais como tomar de volta. Então essa conversão que o Senhor está chamando a gente hoje, principalmente, eu já tinha refletido sobre isso. Ele veio repetir aqui hoje a palavra, é porque ele queria que realmente a gente falasse sobre isso, né? Como é que você anda? Como é que anda a sua língua? Reclamando, xingando, fofocando, reclamando, murmurando, a semana inteira. Aí segunda-feira, glória a ti, Senhor. Ei. Aí Tiago vem dizer para nós: pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode. Pode. Não pode. Então, aquele que teve experiência com Deus, que nosso irmão testemunhou aqui, aquele que se encantou, que foi tocado por esse amor, aquele que mergulhou profundamente no amor desse Deus, não pode ser como essa fonte que jorra água, ora doce, ora amarga. Né? Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas. Renunciai a todas as vossas faltas. Pode ser que a sua falta não seja propriamente não dominar a sua língua, mas desse mal todos nós sofremos. Quem de nós pode dizer aqui que domina a sua própria língua? Né? Então o chamado de Deus para nós hoje é para a gente renunciar a todas as nossas faltas. E também ele vem nos lembrar duas coisas muito interessantes que me tocou nessa palavra. Primeiro, o Senhor diz o seguinte, que o povo reclamava que Deus era injusto. Vocês vivem abrindo a boca para dizer que eu sou injusto. Quem são injustos são vocês, porque Deus é santo. Né? Deus é santo. Quantas vezes a gente não proclama, através das nossas murmurações, que Deus é injusto? Quando você começa a reclamar muito de uma situação, você está dizendo, entre parênteses, que Deus é injusto. Porque Ele está permitindo que você passe por aquilo que está lhe incomodando. E aí você vai, abre a boca e reclama. Injustiça de Deus. Deus é injusto? Ele diz, não, injusto
sou eu e é você. E somos todos nós, né? Então a boa notícia é essa. Deus é justo, minha gente. E quantas vezes a gente fica questionando se Deus existisse, não havia guerra, os cristãos não eram perseguidos, não tinha tido o holocausto. Ele diz aqui que o ímpio perece pela sua injustiça. Então, se o mundo está pleno de injustiça, não é porque Deus é injusto, é porque o homem é pecador. O homem é pecador. Todos esses males são consequências do meu pecado, do seu pecado. Imagina somando todos os pecados de todos nós no universo inteiro. O efeito que isso provoca. É isso que nós estamos vendo. Todas essas desgraças. Quando muitos se perguntam, Deus não existe. Deus existe, Deus é justo. Injusto é o homem. Ele que criou todas essas situações. Nós criamos essas situações, né? Quando você não pensa na hora de você... Acabamos de sair das eleições. Quando você não pensa na hora de votar... O Papa tanto pediu para a gente tomar cuidado com o nosso voto. Cuidado, tenha cuidado, o cristão tem que se envolver na política. Aí a gente vai ver 30 milhões de votos nulos. Dentre eles devem ter muitos cristãos, né? Então são pequenas coisinhas que pode não parecer. A gente relativiza, mas não tem nada a ver. Tem. O seu candidato é a favor do aborto? Não interessa o que ele fez. Não interessa o ganho que ele trouxe para você. Ele é pró-aborto? Ele é contra o evangelho. Mas não. A gente é católico, mas finge que o candidato da gente... mas ele fez muito bem para os pobres. Mas ele está lá defendendo o aborto, que é destruir a família. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado e não relativize. A gente não pode subjugar o nosso pecado. Mas isso aí é bobeira. Deus não se mete em política, não. O Papa vem dizer para nós que política é a forma mais sublime de praticar a caridade cristã. Olha aí, bum, para nós. Política é a forma mais sublime de praticar a caridade cristã. E aí você se acha no direito de votar ou não votar, ou colocar no poder uma pessoa que vai destruir a família e que vai trabalhar contra a vida. Renunciai às vossas faltas. Renunciai às vossas faltas. O Senhor está pedindo nessa noite. Você quer viver? Quem quer viver aí, levanta a mão. Glória a Deus. Eu também quero. E o Senhor está dando para a gente aqui a receita muito simples. Convertei-vos e vivereis. Convertei-vos profundamente. Decolai com a vossa conversão, né? E o padre Paulo Ricardo, que tem um programa no YouTube, não sei se todos já ouviram, né? Ele tem uma colocação, assistam, eu recomendo. A tragédia das almas retardatárias. Por favor, assistam. A tragédia das almas retardatárias. O Senhor me lembrou isso agora. Porque quando a gente adia a renunciar a esse nosso pecadinho de estimação que está impedindo que a gente verdadeiramente cresça no Senhor, nós não sabemos o que é que nós estamos provocando. E diz, segundo o padre Paulo Ricardo, uma verdadeira tragédia. O Senhor não volta. A noiva está desnuda. Não está pronta para o casamento. Quando você demora a se converter, quando eu demoro a me converter, quando a gente relativiza o nosso pecado, o que a gente faz? Retardar a volta de Jesus. Quem aqui não quer que Jesus volte logo? Eu quero. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero que Jesus volte. Jesus não volta porque a noiva não está pronta para o casamento. E a noiva sou eu e você.
Porque estamos, como disse o nosso irmão, como mortos. Convertei-vos e vivereis. Essa é a chamada de Deus para nós hoje. Lembrando da nossa duplicidade de língua e de comportamento. Somos um povo de linguagem dúbia. Somos um povo que louva o Senhor e amaldiçoa o irmão. Que Deus possa nessa noite tocar as nossas línguas. Que venha o fogo do Espírito Santo sobre cada um de nós e venha queimar toda a imundície das nossas línguas. Todas as palavras que não edificam, todas as palavras que destroem, dividem, separam. Convertei-vos e vivereis. Está difícil na sua casa? O que você anda semeando lá? O que a sua língua anda plantando dentro da sua família? Convertei-vos e vivereis, né? E lembrando aqui que eu queria terminar com essa, que eu disse que há um jogo de palavras, para a gente não perder o tempo com esse jogo de palavras. O Senhor vem lembrar para a gente o seguinte: se o malvado se converter, deixar os seus pecados, ele viverá. Se o justo deixar a justiça e praticar a iniquidade, ele morrerá. Se você que teve a primeira conversão, o primeiro encontro com o Senhor, se você não decolar para a segunda, você morrerá. Porque nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Você sabe? Eu não sei. Esse é o nosso problema. Nós não sabemos. Por isso, convertei-vos e vivereis, né? E que o Senhor então possa nessa noite trabalhar nos nossos corações. Tudo aquilo que a nossa língua fala vem do nosso coração impuro. Jesus já diz isso pra gente lá no Novo Testamento. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você não quer ter uma linguagem dúbia, purifique o seu coração. Peça ao Espírito Santo que queime toda a imundície do seu coração, que purifique, santifique e lave com seu sangue, né? Então, mais uma vez, Deus é justo. Deus não comete injustiça. O justo viverá, o ímpio morrerá pela sua injustiça, né? Não é Deus quem mata ninguém, não é verdade? Não é Deus quem é injusto. Convertei-vos e vivereis, e dominemos a nossa língua, em nome de Jesus. Amém.